Fala pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu vou gravar um pequeno tutorial para vocês aqui de uso do Hydrobud. O Hydrobud é um software criado pelo Daniel Fernandes, depois você acessa no site dele, sciencehydroponics.com. Ele é um software gratuito, tá? Open source inclusive. Ele é um software utilizado para cálculo nutricional, né, com uso de fertilizantes, cálculo nutricional de plantas, tá? Ele é um software bem completo, mas ele não tem uma interface muito amigável. Então eu vou fazer um tutorial, dois tutoriais básicos aqui, dois vídeos curtos, tentar ser o mais curto possível, mostrando para vocês as duas principais aplicações do software. A primeira é utilizando a partir de uma fórmula que a gente tem um peso em gramas de cada elemento, a gente vai alcançar os ratios em ppm desse elemento. E a segunda aplicação é a partir dos ratios em ppm a gente vai chegar a uma fórmula em gramas, tá? Então, isso aqui é muito útil se você vai tá criando suas próprias fórmulas aí de nutricionais, sabe que a sua cultura de preferência aí sabe os hábitos nutricionais da planta, né? Da genética que você está trabalhando, etc. Então, essas são duas aplicações bem úteis para isso, se você está começando a entrar no mundo do SciDye, né? Uma outra aplicação interessante é você ter acesso às concentrações em gramas ou ppm de uma forma comercial. Geralmente é mais fácil ter acesso às concentrações garantidas em ppm e você conseguir chegar a uma forma em gramas, né, a partir de determinados sais. Isso aqui é um processo um pouquinho mais complicado, você tem que saber qual a composição da forma comercial, que você está tentando clonar, né, digamos assim, mas é possível de alcançar. Então, esse primeiro vídeo a gente vai primeiro trabalhar com uma fórmula, tem uma fórmula pronta de flora que eu uso para floração aqui. E a gente vai chegar nos ratios dela e vai ver se isso é adequado baseado em alguma referência que a gente tem. Eu tenho uma referência adequada para a flora, a gente vai fazer aqui, vai comparar depois para ver se está adequado, tá? Essa fórmula de teste que eu construí, ela precisa, não é definitiva, ela precisa de uns ajustes para chegar nesses ratios aqui, mas vamos usar ela como exemplo. Tá? Quando você abre o software, a primeira coisa que ele mostra é uma série de tutoriais aqui, uma série de how-tos de como utilizar a aplicação. Né? A gente não vai passar por isso aqui agora, recomendo vocês darem uma olhada aqui para fins de curiosidade e aprendizado. A gente vai começar aqui no main page, tá? Que é a tela principal. São duas telas, a main page é onde você configura os cálculos e a results é onde a gente vai montar a formulação de fato, tá? São duas formas, como eu falei, de montar uma forma de size. Uma é a partir do peso que a gente tem aqui e outra a partir dos ratios. A partir do peso a gente vai marcar aqui concentrations from weight, né? Concentração a partir do peso, que é essa segunda opção, tá? Vamos nela que é a mais simples, depois a gente tenta a outra que é a partir do ppm. Tá bom? Marca aqui essa opção, seta as unidades de medida, a gente está trabalhando com gramas aqui, modelo de AC não precisa mexer, modelo de concentração é ppm, e aqui a gente vai trabalhar com 1 litro só para fins de aprendizado mesmo. Então você marca o tipo de volume que você vai trabalhar, digita aqui, beleza? Então a gente está pré-configurado. O segundo passo a gente precisa selecionar as substâncias ou os sais que a gente vai utilizar nessa fórmula. Então a gente tem aqui uma fórmula que é cloreto de cálcio, caunite, sulfato de potássio MKP, sulfato de magnésio e micronutrientes. Então a gente vai nessa seção aqui de Substance Selection para a gente selecionar essas substâncias lá, para dizer que a gente quer utilizar na nossa formulação. Tá? Aqui eu já tinha pré-selecionado essas substâncias, algumas não estão cadastradas aqui, por exemplo, eu estou usando um mix de micronutrientes da Rigrantec, nacional, ele não tinha cadastrado aqui, eu tive que cadastrar manualmente. Posso ensinar vocês como cadastra depois, vem quem é de custom. Geralmente o fabricante informa todos esses valores aqui, as concentrações de cada elemento nutricional, então a gente pode adicionar aqui. Posso explicar depois como funciona, mas é bem simples. Vou mostrar o exemplo do micromix que eu fiz aqui. Peguei esses valores da embalagem do fabricante, do site oficial também, tem esses valores lá. Então setei tudo aqui, dei um nome para minha substância, para o meu sal, salvei e ele fica aqui. E aí eu posso selecionar, clique em ADD e ele vai para a lista da direita, que são todos os sais que eu vou usar na minha formulação, tá? Então eu já tinha pré-selecionado todos esses 6 aqui.
Selecionou, você pode fechar, ele já vai ficar na memória da aplicação. E aí, revisa as configurações, seleciona o tipo de cálculo que a gente quer fazer. A partir do peso, clique em Carry Out Calculations. Ele vai informar se tem alguma coisa errada, às vezes você cadastrou alguma substância errada, alguma coisa assim. Ele já informa se tem algum erro, tá? Cliquei em Carry Out, aí ele vai preparar a página de resultados para a gente colocar os pesos, né? E montar a fórmula de fato. Então, vamos pegar a nossa colinha aqui, nossa fórmula aqui na direita. Começar com nitrato de cálcio. Nossa fórmula está 0,95 gramas. Tem a opção, inclusive, de colocar o custo aqui. Se você quiser controlar o custo, se você tiver uma operação comercial, por exemplo, ou você quiser saber o custo de produção aí das suas flores, por exemplo, você tem como configurar isso aqui, lá na página de substância. E aí você tem uma noção de quanto você está gastando por litro aqui no caso, né? E o nosso MKP aqui é 0,3. Sulfato de magnésio 0,95 também. Sulfato de potássio 0,55. Cloreto de cálcio 0,09. A gente pode discutir depois essa formulação, mas o cloreto de cálcio aqui ele está entrando para dar um up no cálcio sem precisar aumentar o nitrato, utilizando o nitrato de cálcio, né? Então, a gente pode discutir isso. E micronutrientes 0,05. Então a gente chegou nos seguintes ratios aqui. N139 mais 10, lembrando que aqui a gente tem NO3, né? Nitrito mais NH4, então a gente vai estar aqui com 149,5. Nosso ratio de N, 149. N, nosso P está em 68 aproximadamente. Nosso K está em 331. Cálcio 204. Magnésio 93. E sulfato ou enxofre 224. Tá? E vocês podem, quem é um pouco mais entendido aí de nutrição vegetal, pode questionar que não é a melhor fórmula para flora e tal, mas lembrando que isso aqui é uma fórmula de exemplo, é uma fórmula base, ela é uma fórmula boa para flora, ela tem um nitrogênio já um pouco mais reduzido, do que fórmulas comerciais que chegam a quase 200. Talvez a gente tenha que aumentar um pouco aqui o cálcio e reduzir um pouco o magnésio, mas ela é uma fórmula equilibrada para flora, tá? É bem funcional. Então a gente chegou nos seguintes números, nesses números aqui de ratios em ppm. Então se você tiver uma fórmula comercial que você queira copiar, você pode seguir essa linha a partir das formulações dos sais, né? Isso aqui dá mais ou menos 2,5 SC por litro. No auge da flora, dependendo do ambiente, isso é um valor até baixo para algumas genéticas, mas dá para ter uma noção legal aí, tá? Próximo vídeo eu vou mostrar como a gente faz o inverso. A gente vai entrar com os ratios lá na página principal e vai conseguir ter acesso à fórmula, tá? Às vezes a aplicação muda um pouquinho a formulação, mas vocês vão ver que vai ficar bem próximo. Então, aguarda o próximo vídeo aí.